A história de São Lourenço está intrinsecamente ligada à história do Sr. Ramon. Ramon Fernandes Lopes, nascido na Espanha, em Montfort de Lemos, província de Lugo, em 23 de fevereiro de 1884. Casou-se com Ramona Ensá Vasques, também espanhola, em 1904. Em fins de 1908, decidido a buscar novas oportunidades na América do Sul, Ramon comprou passagem para Buenos Aires, mas uma parada estratégica no Rio de Janeiro mudaria o destino da família. Em 1912, eles vieram para a região do sul de Minas, na fazenda da Roseta, na cidade de Baipendi. Ele veio de origem humilde, veio para cá sem bens e aqui ele criou isso tudo, criou a família. Ele trabalhava no chão da fazenda, mas que também trouxe a ele muitos conhecimentos. Nessa evolução profissional, no conhecimento da região, ele recebeu uma proposta irrecusável para gerenciar 2 fazendas em Conceição do Rio Verde. Ramon fez amizade com Eugênio Junqueira, que o falou sobre uma propriedade em São Lourenço. Nesta época, São Lourenço ainda não existia. Era praticamente tudo pântano, muito aguaceiro, como se dizia naquela época, por causa das águas da Mantiqueira, que ainda não sabíamos das nascentes de águas minerais. Mesmo contra a vontade de seu patrão, Ramon veio conhecer a propriedade. Juntando todas as economias da família, ele conseguiu adquirir essa propriedade. E aqui começou o legado dessa família. Vale lembrar que naquela época o que se dizia na região é: o espanhol é louco porque não acreditava no seu espírito empreendedor. Meu nome é Gustavo Fernandes Teixeira, sou bisneto de Ramon Fernandes Lopes e Ramona Ensá Vasques. Espanhóis que vieram ao Brasil, se não me engano, por volta de 1912, chegando a São Lourenço em 1920, quando eles adquiriram as terras aqui. E inicialmente aqui era um grande charco. São Lourenço não era uma cidade, São Lourenço era um distrito. São Lourenço não havia nem nascido oficialmente quando eles chegaram. A escritura de compra foi lavrada em Soledade de Minas, que na época ainda era município de Baipendi, em 18 de maio de 1920 e registrada em 14 de setembro do mesmo ano. Este local, inicialmente um charco pantanoso, se tornaria o lar e o centro dos empreendimentos da família. Eles tinham uma cultura de conhecimentos agrícolas, culinários. Daí eles vieram com 2 filhos já espanhóis, pequenos para o Brasil. E a vinda deles para cá, eles começam a ganhar vida aqui, onde hoje é o Hotel Fazenda Ramon, com a terra. Cuidando, arando, produzindo queijos, fizeram um pomar grande, eles também vendiam frutas e produziam doces. A minha bisavó, Ramona, tinha um grande conhecimento culinário. E nisso, o seu Ramon, pioneiro, empreendedor, percebeu uma oportunidade de transformar a Fazenda Jardim num hotel fazenda. E eles tinham gado, eles tinham porcos, eles tinham pomares, eles tinham produções próprias de queijo, produção própria de doces, que eram servidos na cidade. Os turistas vinham conhecer aqui. Então começou a se tornar um local naturalmente interessante. O turismo da cidade começou na Fazenda Jardim, Fazenda Ramon hoje em dia. Na ocasião, virou ponto turístico. A qualidade dos seus produtos, os doces, tudo que era aqui fabricado, fez com que as pessoas começassem a visitar. E então Ramon transformou a sua fazenda em uma hospedaria, se transformando no primeiro hotel fazenda do Brasil. O desenvolvimento da fazenda coincidiu com o desenvolvimento turístico de São Lourenço. O Sr. Ramon desenvolveu um papel fundamental na infraestrutura de São Lourenço. Então o Hotel Fazenda Ramon traz outra informação interessante, é que logo no início, a estrada que é aberta entre São Lourenço e Soledade, que não existia, existiu a partir das intervenções do seu Ramon junto à política para conseguir esse acesso. Porque não existia nada, tudo isso aqui era um grande brejo, um grande charco. Em 1935, Ramon conseguiu, com a Rede Sul Mineira, o direito de construir com recursos próprios uma parada de trem em sua fazenda, que ficou conhecida como Parada Ramon. Essa parada se tornou um ponto importante para embarque e desembarque de viajantes, marcando o início de um novo ciclo de progresso para a região e consolidando a Fazenda Jardim como um pequeno polo industrial e turístico. Sendo um visionário, ele
doou parte de sua fazenda para a construção do aeroporto, dando assim oportunidade de uma nova fase de crescimento do turismo da região. Em contrapartida, a gestão pública do município doou o que era necessário para a construção da pista de acesso. Em 7 de maio de 1938, ele doou 250 mil metros quadrados, além de cascalho e aterro, para a construção da pista de 1.300 metros. Sua proximidade com figuras políticas influentes, como o presidente Getúlio Vargas, foi crucial para a realização desta obra e de outras melhorias. E nisso houve uma passagem que certamente vocês já estão bem aprofundados, que foi o conhecimento do seu Ramon com o Getúlio Vargas e outros ministros e outras personalidades que começavam a frequentar São Lourenço. E ele consegue, com intervenção política, né, ele faz a doação de boa parte das terras para a construção do aeroporto, em troca da criação da Via Ramon, da ponte, da realização da ponte da Via Ramon, para que se tivesse um acesso mais direto e definitivo para a cidade. Porque o caminho antigo que ia por dentro, que era uma picada muito precário e que saía em São Lourenço, ele não atendia nem a demanda do turista, nem a demanda da comunidade que já tinha interesse na Fazenda Jardim. E aí começa o Hotel Fazenda Ramon nessas tratativas. O conhecimento dele com Getúlio Vargas, a proximidade de Getúlio Vargas com o seu Ramon, com a comunidade são lourenciana. Para São Lourenço, o Getúlio Vargas foi um grande presidente, porque impulsionou São Lourenço de uma condição de uma cidade embrionária para uma cidade que se firmou como uma das maiores cidades turísticas do Brasil. A relação de Ramon com o presidente Getúlio Vargas, que começou lá na Confeitaria Colombo, assim diz a lenda, porque sim, o senhor Ramon começou como doceiro na Confeitaria Colombo, que lhe deu a oportunidade de conhecer várias pessoas influentes da política na ocasião, e criou-se lá várias conexões. A Confeitaria Colombo foi um dos lugares que o seu Ramon Fernandes Lopes, meu bisavô, trabalhou no início da vida dele no Rio de Janeiro. Que dizem que, na verdade, eles estavam indo para a Argentina e o navio parou para fazer uma manutenção no Rio de Janeiro. E nessas semanas que eles ficaram aqui, ele desceu, gostou e acabou conseguindo emprego na Light do Rio de Janeiro, se não me engano. E ele trabalhou na Confeitaria Colombo também, como doceiro, de mão cheia que era. E há notícias e registros que foi na Confeitaria Colombo que ele conheceu muitas autoridades, pessoas de maior envergadura social, inclusive Getúlio Vargas. Que esse conhecimento do seu Ramon com Getúlio Vargas vem da Confeitaria Colombo no Rio de Janeiro. Diz a lenda que quando ele foi conseguir emprego na Confeitaria Colombo, que a fila para conseguir emprego na Confeitaria Colombo estava muito grande e que ele chegou, muito bem paramentado como doceiro, né? E percebendo que seria muito difícil conseguir o emprego, que ele se posicionou ali na frente, deu um bom dia, né? Agradeceu a todos que estavam pleiteando emprego, mas que a Confeitaria Colombo já tinha feito o contrato e não havia mais a vaga de doceiro na Confeitaria Colombo e dissipou todo mundo. Na verdade, ele era um dos candidatos, já foi vestido de doceiro e assim ele teria conseguido emprego na Confeitaria Colombo. Isso aí a gente não vai estar escrito em nenhum livro de história, mas que a contratação dele foi ótima, porque foi um doceiro que fez história aqui na região em São Lourenço pela fama dos doces Ramon, o docinho de leite, né? E tantos outros doces maravilhosos que eram feitos aqui. Mais um fruto dessa amizade que nasceu lá no Rio de Janeiro é a construção da Ponte do Ramon, conhecida até hoje por esse nome, a ponte sobre o Rio Verde, que deu acesso não somente à Fazenda Jardim, ao aeroporto, mas hoje sendo uma das principais vias de acesso ao município de São Lourenço. Em uma de suas visitas a São Lourenço, Getúlio Vargas prometeu para o senhor Ramon que asfaltaria toda a chegada da cidade, que desse acesso do aeroporto à Fazenda Ramon até o centro da cidade. Mas 2 semanas após essa promessa, Getúlio Vargas faleceu. Ramon, então, preocupado se essa promessa seria cumprida ou não, fez uma viagem até o Rio de Janeiro
para encontrar-se com o ministro Amaral Peixoto, que na ocasião estava suprindo a ausência de Getúlio Vargas. Ramon questionou Amaral Peixoto sobre a promessa feita por Getúlio Vargas. O mesmo lhe respondeu: o que meu sogro lhe prometeu será feito. E assim aconteceu. Em uma das suas vindas para São Lourenço, Getúlio Vargas transformou a cidade na capital do Brasil durante uma semana, para que ele pudesse daqui fazer os despachos e não ter que retornar ao Rio de Janeiro tão rápido, aproveitando assim tudo que a cidade desde então já oferecia. A construção do aeroporto também trouxe uma grande influência na família de Ramon. Um de seus filhos, Arildo Ensay, se tornou um dos proeminentes na aviação local. Se tornou gerente e administrador do aeroporto, assim também como instrutor de voos. O aeroporto traz uma impulsão espetacular para São Lourenço. Meu avô Arildo Fernandes Ensay se tornou administrador do aeroporto, se tornou aviador. Ele dava aulas de voo e porque era muito comum na época as pessoas de São Lourenço com mais condições fazerem aulas de pilotagem. Meu avô era instrutor de voo. E logo em seguida, nessa mesma época, já nos anos 50, 60, o aeroporto ganha uma força muito grande e a gente tem uma linha aérea fixa ligando São Lourenço a Rio de Janeiro e São Paulo. Haviam voos aqui constantes para trazer turistas para São Lourenço, linhas aéreas real. Uma questão muito interessante que aconteceu aqui, e essa passagem meu avô conta, que quando do início da pista do aeroporto, meu avô ainda um jovem, muito curioso, muito apaixonado por aviação, enquanto um hóspede estava aqui no hotel, o meu avô pegou um avião, escondido, meu avô conta isso, e de tanto observar, de tanta paixão que ele tinha pela aviação, ele fez o trajeto de levantar e descer voo, sozinho, num avião de pequeno porte, e pousou de novo. E nisso, algum funcionário ou o proprietário não viu isso e não acreditou e correu aqui no hotel para chamar o Sr. Ramon, meu bisavô. Sr. Ramon, vem aqui que o senhor não vai acreditar no que eu estou vendo ali no aeroporto. Vem com urgência e desceram e viram o meu avô acabando de pousar o avião. Com 16, 17, 18 anos, talvez. E meu avô desceu, o bisavô viu, assistiu aquela cena e meu avô falou: agora eu tô morto, agora eu tô perdido, né? Que de imediato o proprietário do avião falou: Arildo, eu não tô impressionado, mas não é para te chamar a atenção, é para te parabenizar. Você leva jeito pro negócio. E desarmou meu bisavô, acabou que não virou uma reprimenda. Então uma situação muito interessante. Daí ele acabou fazendo realmente aulas de voo, se tornou aviador civil, se tornou depois membro da aeronáutica. Fez a história dele aqui. Em 16 de junho de 1983, o filho mais velho, Henrique Fernandes Ensay, recebeu a medalha Mérito Santos Dumont, em reconhecimento pelos serviços prestados pelo Sr. Ramon à aeronáutica. Em 23 de outubro de 1990, Henrique foi novamente homenageado, recebendo a comenda Grão-Mestre da Ordem de Mérito Aeronáutico, no grau de cavaleiro. Além de suas contribuições no que hoje é o bairro Ramon, ele ajudou também no desenvolvimento da cidade em outros bairros, doando cascalho, doando mudas de árvores, inclusive fazendo um grande plantio na Alameda Dr. Daniel de Carvalho. O veraneio, naquela ocasião, onde estava nascendo o turismo, durava-se de 2 a 3 meses, eram as estações das águas. As pessoas vinham não somente para passar 2, 3 dias, como é hoje, mas se passavam meses aqui, criando laços com o local de hospedagem. Isso fez com que as conexões da família Ramon trouxessem cada vez mais turistas para essa região. Eu falava agora há pouco para vocês sobre o termo veranistas. Não eram pessoas que ficavam 2, 3 dias e não interagiam. Eram pessoas que vinham passar a temporada de verão. O veranista era aquele que passava a temporada de verão no hotel. Ele chegava em dezembro e ia embora às vezes depois do carnaval. Eram famílias inteiras. O hotel era pensão completa, café, almoço e janta, então tudo era produzido aqui, o leite, as carnes, os doces, as bebidas. E eram famílias que se enlaçavam e ficavam amigas, que se mantinham contato o ano todo e seguiam adiante.
E é claro, com a ausência da tecnologia naquela época, usavam-se rodas de conversa, noites ao pé do fogão a lenha, e com isso surgiram-se as lendas e as histórias em volta do Hotel Fazenda Ramon. Tem algumas peculiaridades interessantes. A gruta que existe aqui nas propriedades do hotel, chamada de Gruta do Índio, ela leva esse nome segundo uma tradição oral e uma experiência que meu avô teve enquanto criança. Contava a história de uma senhorinha que vivia aqui na área rural do hotel, possivelmente até na gruta mesmo ela ainda vivia. Ela era conhecida aqui como Chica do Boné, e dizem os mais antigos, o meu avô era um deles, que foi a última moradora, descendente direta de índios que vivia aqui. Por isso o nome Gruta do Índio. Inclusive, há registros históricos, artefatos que foram encontrados na Gruta do Índio, como utensílios, talheres, cuias, pequenos utensílios domésticos, machadinhas, que confirmam essa história. Então a gente tem aqui um elo, né, entre o Brasil antigo e o Brasil novo, da colonização e da pré-colonização. O Hotel Fazenda Ramon se tornou um local de eventos da nossa região. Outra questão interessante também, todo carnaval, anualmente, isso é muito curioso, tinha um evento do jogo aqui que acontecia no hotel, que os hóspedes do Ramon tinham uma competição futebolística, que onde hoje é o parque aquático, até recentemente era um campo de futebol. E tinha um jogo anual aqui muito interessante, que era o jogo dos funcionários do hotel, dos hóspedes, dos proprietários, contra o pessoal da cidade. Só que o pessoal da cidade vinha fantasiado de mulher. Era o jogo das frenéticas. Eles vinham fantasiados de mulher e jogavam contra os homens do hotel. Então o jogo era espetacular. E era um evento esperado, lotava aqui, para assistir o jogo das frenéticas contra os homens do hotel. E para transportar seus hóspedes até o centro da cidade e já nas fontes de águas minerais, o hotel utilizava das jardineiras e de combis para transportar seus hóspedes. Ramona Ensá Vasques faleceu em 25 de fevereiro de 1964, aos 83 anos, após 60 anos de casamento, o que afetou profundamente a saúde de Ramon. 3 anos depois, em 2 de fevereiro de 1967, Ramon Fernandes Lopes faleceu. Ramon deixou um legado de empreendedorismo, trabalho e contribuição para o progresso de São Lourenço. Em reconhecimento aos seus serviços, uma importante via pública pelo qual ele tanto lutou recebeu o seu nome através da Lei 1095, de 6 de junho de 1977. A história de Ramon, de sua família e da fazenda se entrelaçam ao desenvolvimento de São Lourenço, marcando a cidade com o espírito pioneiro de um espanhol que escolheu o sul de Minas para realizar o seu sonho.